Oi, hoje estamos aqui na Lagoa do Gavião para gravar mais uma parte do livro, o 5º capítulo do livro, Quando o Poder e o Potencial se Encontram, de T.D. Jakes. No capítulo 4 do dia anterior da leitura, nós falamos sobre peças, sobre quebra-cabeça, que somos peças de um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, o Senhor, somente Ele sabe montar. Nós nos encaixamos no lugar que o Senhor nos colocou. Muitas vezes, para nós achamos que nós sabemos a nossa posição certa, sabemos o nosso lugar certo, mas só Deus sabe. Peça direção a Ele. Você é uma peça do quebra-cabeça que irá se encaixar em outra pessoa. Nós somos peças interconectadas, como Elias e Eliseu. Elias, ele achava que só ele era o profeta, só ele era, vamos dizer, o bambambam, mas não é dessa forma. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, independente se seja hoje ou daqui a 20 anos, 15, 30, 50, eu sou uma parte desse quebra-cabeça. Através de mim, outras pessoas irão conhecer o Senhor. E através de você, outras pessoas irão conhecer o Senhor. E assim como Deus nos chamou, Deus tem chamado a muitos que serão importantes, peças importantes na vida dos outros. Muitas pessoas, muitos pastores, evangelistas, ou até mesmo nós, numa condução, num ônibus, num trem, ou em qualquer outro lugar, num supermercado, nós somos peças importantes na vida de alguém. Porque quando falamos do amor de Jesus, quando pregamos a palavra de Deus e aquela pessoa se converte ou muda de direção, nós influenciamos essa pessoa, nós direcionamos ela para o caminho certo. Então fique atento ao que você fala, fique atento ao que a palavra do Senhor tem falado para você. Vamos à leitura de hoje do capítulo 5. Se você é filho de Deus, possui o poder do Senhor. E esse poder sobrenatural desperta o potencial. Capítulo 5, tema: encontre seu lugar de depósito. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. 1 Reis 19:19. Encontrando o critério para continuar o propósito. Acabamos de explorar o quanto o propósito é bem maior do que talvez você tenha imaginado. Assim como o propósito não começa conosco, ele também não termina conosco. Ele é multigeracional. Vimos rapidamente o exemplo do rei Davi, que no seu tempo serviu conforme a vontade de Deus. Atos 13:36. Ele reconheceu que seu propósito era maior do que sua própria peça do quebra-cabeça e serviu no seu momento determinado na história. O resultado: sua vida continuou com um impulso que, por fim, deu origem ao Filho de Davi, Jesus Cristo. Do mesmo modo, Elias semeou em um sucessor que continuasse seu propósito designado pelo Senhor. Voltando à história em que Elias está desanimado após sua vitória no Monte Carmelo, o Senhor lhe disse: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal,
e toda a boca que o não beijou. 1 Reis 19:18. Ele estava procurando terra para semear, pronta e fértil para a perpetuação do propósito. Nos capítulos seguintes, vamos mudar o ritmo e examinar o processo do ponto de vista de Eliseu. Contudo, é importante perceber o princípio aqui. Elias estava procurando um local de depósito e nada conseguia encontrar. Ele tinha uma capa e possuía experiência, sabedoria e revelação. Elias tinha muito para impactar, liberar, mas isso estava reservado a um solo específico. A capa de Elias era do tamanho exato de Eliseu. Seja isso verdade no sentido literal, Eliseu era o único capaz de vesti-la, pois ele era o local designado para o depósito. A pessoa do depósito é apta para vestir a capa. Nenhuma das pessoas com quem Elias havia lidado ou interagido até o momento havia preenchido os requisitos para a liberação do que ele queria transmitir. Embora houvesse 7.000 em Israel que não se prostituíram com falsos deuses, havia um único homem apropriado para ser o sucessor espiritual de Elias. Eliseu era o local do depósito divino de Elias. Isso é algo que devemos aprender a reconhecer se formos entrar em nosso propósito. Não perca seu tempo tentando semear em solo desinteressado. Ele tem de ser fértil. Definitivamente, há um tempo para você cavar, resolver e recusar-se a voltar atrás ou desistir. Nesses casos, é o elemento exato que Deus quer usar para romper sobrenaturalmente o solo que está em período de repouso. Veja Oséias 10:12. Você tem de exercitar o discernimento e avaliar se o solo é ou não digno da semente. Qual é a sua semente? E seu tempo, seu esforço, sua paixão, seu suor, suas lágrimas, suas intenções, suas lutas e seu trabalho. Quando chegar a hora de semear e investir em alguém, identificando essa pessoa como precursora, potencial e perpetuadora do propósito na sua vida, certifique-se que ela é um local de descanso apropriado para o depósito que carrega. Caso contrário, a frustração sobrecarregará o processo. Da mesma forma, você precisa preparar seu coração para ser um solo fértil para aquilo que o poder quer transmitir. Deve realmente entender ambos os lados desse princípio. Boa parte deste livro vai focar Eliseu e, por sua vez, colocar você na posição dele. Eliseu é aquela pessoa que é empurrada para o seu propósito. Do mesmo modo, acredito que o Senhor quer prepará-lo para encontros com o poder que liberam o potencial e o colocam em um caminho totalmente novo. Pelo bem deste livro, você é Eliseu, entendeu? Você é aquele para quem o Senhor quer dar o poder que vai liberar o potencial. Com isso em mente, é importante estudar primeiro como Elias escolheu um sucessor para semear na vida dele. Isso nos mostra quem Deus está procurando para encontrar-se com o poder. O lado prático de semear. E o que ceifa, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. João
4:36. Antes de explorar mais esse princípio, quero que identifique o quanto a questão é relacionável para a sua vida. Não presumo que todos os indivíduos no planeta sejam profetas andarilhos como Elias, que recentemente clamaram por fogo do céu. Entretanto, Elias era um homem marcado pelo propósito. O Senhor tinha um propósito para ele em sua geração, preparado antes da fundação do mundo. Do mesmo modo, o Deus de Elias marcou você com um propósito. Ele o projetou para o futuro. Revimos isso nas páginas iniciais deste livro. Você não é um acidente cósmico, e sim a obra complexa do propósito de Deus. Você tem sido colocado neste momento, nesta hora e neste tempo da história para cumprir seu propósito nesta geração, assim como o rei Davi cumpriu. Com o que isso se parece para o empresário, para os pais que ficam em casa, para o encanador, para o contador, para o médico, para o barista, para o aluno, para o banqueiro. Independentemente do que está fazendo em sua vida agora, você tem sido chamado para cumprir seu propósito na sua geração. Da mesma forma, parte do cumprimento do seu propósito é fazer um investimento em outros indivíduos e ser aquele no qual se deixa investir. Nos próximos capítulos, vamos examinar com o que o propósito se parece, a fim de que você se intercepte com o poder de Deus e com o modo com que esse poder extrai o seu potencial. Foi exatamente isso o que aconteceu entre Elias e Eliseu. O potencial de Eliseu foi despertado e liberado ao encontrar-se com o poder na vida de Elias e receber sua capa. Quero que tenha os olhos abertos para os encontros divinos na sua vida. Não só para as pessoas que se encontram com você, mas também para aquelas que Deus quer trazer para a sua vida a fim de encontrar você. Você tem algo tanto para liberar como para receber. Sim, você. Não me importo com o que está fazendo neste exato momento, nem se é um multimilionário ou algum aluno universitário endividado, vivendo à base do miojo e pão com manteiga. O propósito está além do seu status socioeconômico e não é prejudicado pelo tipo de casa em que você vive atualmente. Ele não é intimidado pela sua situação ou circunstância. Se você é filho de Deus, possui o poder do Senhor. E esse poder sobrenatural desperta o potencial. Você o possui e, a qualquer momento, ele pode encontrá-lo e liberar as possibilidades que sua mente sequer pode compreender. Apenas um único momento é preciso, uma reunião ou um único encontro. O segredo é semear onde sua contribuição é valiosa e apreciada. Neste exato momento, algum investimento é feito nos outros. Haverá momentos e lugares aos quais você levará algo que não será apreciado, por mais que deva fazer isso. Não podemos viver esperando ser apreciados antes de fazer a coisa certa. Não é a isso que estou referindo-me aqui. Nosso contexto é aconselhamento. Refiro-me às pessoas nas quais você faz investimento e para as quais entrega sua vida. É sobre estar atento àquelas que carregam seu DNA. É claro que elas podem parecer distintas, falar, agir, ter odor e
vestimentas diferentes. Estes são os pontos nos quais você é chamado para investir suas pérolas, tempo, habilidade, dons, talentos e a sabedoria mais valiosa. Do mesmo modo, encorajo-o a estar pronto. O poder está lá fora, olhando para você. Os semeadores estão procurando aqueles que possuem o mesmo DNA, a mesma emoção e a mesma visão. Você pode parecer diferente, mas isso não importa. Se você é um solo pronto para semear, o poder vai atingir e despertar tudo em seu interior que precisa vir à tona. Como identificar o solo pronto para a semente? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6:8. Tenha em mente, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7:6. Por mais cansado que esteja de carregá-las, por mais pronto que esteja para liberá-las, você não pode pegar as coisas do Senhor e dar às pessoas que não estão prontas. Espere e aguarde pelo solo pronto para a semente. Como será esse solo? Uma das principais características é um estilo de vida de alguém que semeia constantemente no Espírito. Gálatas 6:8. O estilo de vida dele é marcado pelo investimento espiritual constante. Ele é íntimo do Senhor e isso é visível. Você vê o fruto do investimento dessa pessoa. Nem todos caminham nessa dimensão porque não administram a semente que receberam no Espírito. Pense em todos os cristãos que estão lá fora. Sim, eles nasceram de novo, foram lavados pelo sangue e possuem o Espírito Santo dentro deles. Você sabe quantos têm essa herança inestimável vivendo dentro deles e, mesmo assim, não são como miseráveis espirituais? Vivem em pobreza espiritual porque semeiam na carne. O espírito deles foi transformado quando nasceram de novo, porém ainda vivem como o mundo vive. Eles ainda agem, pensam, reagem e comportam-se como todo mundo. Algo aconteceu no interior de seus âmagos, mas não estão semeando em si mesmo, nem administrando a semente do Altíssimo em suas próprias vidas. O Senhor plantou uma semente em seu espírito quando você veio a Cristo. E sua semente, o Espírito Santo, a intenção dele não é simplesmente habitar 70, 80, 90 ou 100 anos em nosso espírito sem fazer nada. O Espírito Santo é uma pessoa que busca a cooperação e aqueles que desejam um preenchimento divino total em todas as áreas da vida. Ele está esperando aqueles que semearão no Espírito e colherão para si sementes transformadas, emoções curadas em uma vontade direcionada para Deus. O solo deve estar pronto espiritualmente. Você está pronto? Lembre-se de que, quando Moisés desceu do monte com seu rosto resplandecendo, Êxodo 34, 29 e 35, ele estava pronto para transmitir algo aos israelitas que não estavam prontos. Eles estavam semeando na carne, receberam esse convite glorioso de Deus, mas o que estavam fazendo? A impaciência os levou à idolatria. Moisés voltou e encontrou-os dançando, despidos em volta do bezerro de ouro, e com efeito teve de encobrir a glória que estava pronta para ser liberada. Por quê? Porque o povo não estava pronto para receber no nível em que Moisés estava pronto para liberar. Percebe o paralelo?
para o poder em seu interior liberar o potencial em outra pessoa, deve existir uma prontidão da parte dela. Do mesmo modo, para o poder de alguém despertar o seu potencial, você deve estar preparado para entrar nas coisas que o Senhor planejou para a sua vida. Deve estar preparado e com o solo pronto para a semente. Deve estar preparado no tempo e fora do tempo. Não seja pego dançando diante do bezerro de ouro durante o tempo de sua visitação. Muitos cristãos desistem antes mesmo de terem o momento deles, porque não conseguem achar solo fértil para liberar a revelação, ou porque esperam pacientemente receber a capa e desistem. Estão esperando Moisés descer do monte e ficando impacientes. Encorajo-o a estar pronto para o seu dia de visitação. Seja fiel e continue lavrando onde Deus o colocou para lavrar. Você não sabe o que se parecerá, como soará, o que sentirá ou que odor terá quando o poder chegar. A orquestração do Senhor é perfeita e soberana. Sua preparação sobrenatural virá em seu tempo divino. Os catalisadores que o levam para mais longe do seu propósito, ao despertar as dimensões maiores do potencial retido, não podem ser organizados pelas suas expectativas. Eles também não podem ser iniciados por nossos recursos humanos. Aliás, quando entrarmos no processo, começaremos a destruir as peças do quebra-cabeça. Pense nos outros exemplos das Escrituras. Jesus entrou em cena e disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16:12. Jesus evitou compartilhar certas realidades com os discípulos, porque o solo ainda não estava pronto para a revelação. Só estaria pronto e maduro com a vinda do Espírito Santo. Quando o aluno estiver pronto, o professor aparecerá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6:9. Quando o aluno estiver pronto, o professor aparecerá. Isso era uma verdade óbvia para Elias e Eliseu, e também é para a sua vida. Você tem de estar pronto para receber no próximo nível, e os outros têm de estar prontos para o seu próximo nível de revelação. Por ora, talvez você já tenha percebido que todos nós desempenhamos as duas funções em algum momento, aluno e professor. Elias e Eliseu, durante todo o tempo em que estiver recebendo do professor, você liberará para os alunos. Durante todo o tempo em que estiver recebendo como aluno, estará liberando para o professor. Esse é o processo que Jesus descreveu. De graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. Quanto mais receber, mais estará apto para deixar fluir de você. Quando o professor entra em cena, quando o aluno está pronto, você não consegue fazer o professor aparecer se o aluno não estiver pronto. O professor tem o poder e o aluno tem o potencial. O poder precisa ser liberado, precisa ser expressado, precisa revelar-se. Entretanto, o potencial precisa estar pronto para que o poder seja reconhecido e tenha seu impacto total. Uma das duas características da prontidão não está cansada ou desfalecida, como Paulo escreveu em Gálatas 6:9. Aquele que foi fiel na temporada anterior demonstra o caráter que o sustentará na nova temporada. Discutiremos isso mais extensivamente nos próximos capítulos.
Pense em Elias novamente. Ele não tinha onde liberar esse potencial, parecia solitário. Reflita na linguagem que ele usa. E eu fiquei só. 1 Reis 19:10. Ele estava no deserto, em uma caverna e depois em uma montanha. Em todos os lugares, ele parecia solitário e deprimido. Por quê? Porque sua solidão e sua agonia surgiram quando ele tinha algo para liberar, mas ninguém estava pronto para receber. Ele estava buscando um solo receptível, onde a semente de sua revelação pudesse encontrar descanso. Observe o processo de concepção, por exemplo. Qualquer criatura dirá que não há nada mais cansativo do que tentar liberar uma semente em um útero fechado, em uma mente fechada, em uma plateia resistente. Por exemplo, eu semeio a palavra de Deus enquanto prego. Tanto quanto um pastor, professor ou pregador, eu adoraria ajudar a regular a receptividade do público, mas esse não é o caso. Pelo contrário, o público regula grandemente o fluir do Espírito Santo. Nenhuma quantia de anúncio ou propaganda pode enganar um povo pronto para receber. Quando ele está pronto, então está pronto. Quando não está, então não está. Simples assim. Podemos puxar, empurrar, semear e continuar semeando. Às vezes, a mera perseverança começa a romper o solo. Então, quando alguém começa a sentir fome, os outros seguem o líder. Contudo, no geral, é o receptor quem controla o fluir do Espírito Santo na vida dele. O poder está procurando receptores que estejam prontos, sejam fiéis, sintam-se famintos, que avancem e perseverem. Seja o que oferecer, seja onde estiver, seja qual for seu dom exclusivo, em prol de administrar bem e não dar murro em ponta de faca. Encontre um solo pronto, seja o solo pronto. Peça ao Espírito para levá-lo a um encontro com quem está faminto e é receptivo. Quem o receberá e se beneficiará com o que quer que você traga, não importa quem você é ou qual seja o seu dom. Se você é um empresário, o princípio é o mesmo. Sim, existe uma hora de negociação, vendas e marketing, mas existem pessoas e empresas que simplesmente não estão prontas para receber sua oferta. Reconheça isso. Identifique os relacionamentos que não estão prontos para o seu investimento e discirna quem está pronto para o que você oferece. Sei a que estou me referindo. Existem pessoas e situações que simplesmente não estão prontas para a glória que você traz. Por outro lado, quem estiver pronto vai realmente receber a glória de você. Além disso, extrairá revelação potencial, dom e unção de você. Foi isso que Eliseu fez com Elias. Eliseu estava pronto para receber e Elias, o professor, entrou em cena. Houve um reconhecimento mútuo acerca do que cada um estava pronto para a provisão do outro. Há uma personalidade dentro de você que o mundo ainda não viu. Antes não era o tempo certo. Você tinha de passar por sofrimento, problemas, agonia e fracassos para estar pronto para esse momento. No entanto, agora você está. O professor está vindo e o aluno está lavrando. Lembre-se de que você é tanto o professor como o aluno. Continue a semear, mas, ao mesmo tempo, entenda que, para chegar ao próximo nível, você precisa ter o solo pronto. Procure um lugar dentro de você para servir de depósito, enquanto espera pelo depósito que está a caminho.
Sim, você vai falar com algumas pessoas a respeito disso e elas nem mesmo ouvirão o que você tem a dizer. Elas sequer estão prontas para o que você está descobrindo nestas páginas. Não fique decepcionado quando alguém não puder lidar com a sua glória, seu dom, sua unção e sua revelação. Não fique triste, porque o solo ainda não está pronto. Qual é a solução? Encontre alguém que tenha orado e clamado pelo que você possui. Então, deposite na vida dele. Quando o poder daquilo que você possui encontrar o potencial dentro daquela pessoa, algo sobrenatural acontecerá. Reflexões. 1. Qual é o lugar do depósito? 2. Por que é importante que o solo esteja pronto? Como você pode ser esse solo pronto? 3. O que a seguinte frase significa para você? Quando o aluno estiver pronto, o professor aparecerá. Paramos por aqui a leitura de hoje. Entenda, você é aluno e professor. O Senhor, Ele tem te capacitado para um grande propósito. Você tem um grande potencial. Não escute aqueles que falam que você não serve para nada, que você não tem potencial, que você não vai avançar. Escute o que a palavra de Deus diz. Você tem um grande potencial. Você tem um propósito. Você tem um professor que te orienta, que te direciona todos os dias. E Ele, acima de todos e de tudo, te ama. Ele irá te capacitar, irá te entregar aquilo que você precisa para avançar e conquistar e chegar até o seu propósito. Vamos orar para agradecer ao Senhor, mas se você não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos orar. Senhor, muito obrigada porque estamos aprendendo a descobrir o nosso potencial. Obrigada porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Obrigada porque o Senhor tem cuidado, Pai, do nosso coração. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa mente. Que o Senhor possa enviar cada dia mais para a nossa vida um Eliseu, Pai. Enviar um Elias. Enviar, Senhor, aquilo que estamos precisando. Enviar, Pai, aqueles que irão nos ensinar a avançar. Aqueles, Senhor, que irão, Pai, nos direcionar para o caminho certo, Pai, que é o caminho do nosso propósito. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Te amamos, te adoramos. Obrigada por tudo. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te direcione. Que o Senhor te fortaleça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. A terra pode ser improdutiva.